Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa, o seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Oi pessoal, tudo bem? O Agro e Prosa foi convidado pelo Giro do Agro Paraná 2023 a conhecer uma das mais importantes feiras de proteína animal do estado do Paraná e do país também, que é a Inova Meat, realizada em Toledo, naquele estado. E nós fomos conhecer também Itaipu Nacional, mas não aquela Itaipu Nacional que os turistas conhecem, e sim uma Itaipu que tem projetos de sustentabilidade e de proteção ambiental, projetos que trabalham com a proteção da fauna e da flora e também com a produção de plantas medicinais, enfim, tem uma série de entrevistas muito bacana, muito importante, que nós vamos trazer para vocês. Eu quero agradecer ao Giro do Agro Paraná 2023 por nos incluir nesse seleto grupo de jornalistas especializados em agronegócio para conhecer essas empresas, para conhecer a feira, enfim. Foi uma viagem inesquecível, uma viagem maravilhosa e a partir de agora eu mostro essas reportagens para vocês. Estou com o Everton Crabe, que é o chefe da Embrapa Suínos e Aves aqui em Toledo, no Paraná. Você está numa região que é exemplo de produção de proteína animal, né? Qual o papel da Embrapa aqui nessa região? Nossa, o papel da Embrapa aqui é muito grande e muito relevante. Nós, há aproximadamente 2 anos, começamos a fazer um estudo da onde nós poderíamos ser mais eficientes do ponto de vista de geração de pesquisa, e a nossa pesquisa ela é sempre muito pautada em cima das necessidades das cadeias de produção. Então, naquele exercício realizado há 2 anos já, nós fizemos uma análise de qual era a região do país que talvez fosse um bom ambiente para a gente fazer a tomada das necessidades, internalizar isso e devolver soluções para essa região. E identificamos, obviamente, o oeste do Paraná como uma região que apresentava um grande crescimento das cadeias de aves e suínos e que ali era um terreno fértil para a gente captar as necessidades e gerar soluções para aquela cadeia de produção e para aquela região. Uma vez sendo assertivo e funcionando no oeste do Paraná, certamente seria possível transferir isso também para outras regiões do país. Então foi esse o raciocínio que nós adotamos. Quais são as áreas de pesquisa mais demandadas aqui? Então é impressionante, né? O Brasil tem uma qualidade muito grande, as empresas, as cooperativas que estão atuando nessa atividade de produção de proteína são muito profissionais, isso precisa ser reconhecido. E essas empresas têm uma grande capacidade de absorver tecnologias, botar isso em prática e transformar isso em benefício do produto final, seja ele carne, frango, carne suína ou ovos, enfim, ou mesmo pescado, como é aqui também o caso. Então, isso é um mérito das empresas, mas toda vez que você tem uma intensificação das cadeias de produção numa determinada região, você tem um adensamento. E você tem ali também os passivos dessas cadeias de produção. Então, a nossa leitura é que a nossa pesquisa tem que ser muito mais no sentido de auxiliar os sistemas de produção no sentido da sustentabilidade. Então, eu diria que esse é o tema, a pauta número 1. E quando a gente fala de sustentabilidade, nós precisamos falar em sustentabilidade no sentido amplo, tanto na questão da gestão dos dejetos, como transformar esses dejetos de uma maneira mais eficiente em ativos úteis para a agricultura e talvez até mesmo para o próprio sistema de produção, como é o biogás, por exemplo. Outro desafio muito grande é a questão da gestão hídrica das granjas. Nós temos muita oportunidade de fazer com que cada litro de água que é consumido na produção seja utilizado de uma maneira mais eficiente. Então, o tema, por exemplo, captação de água da chuva, armazenamento da água, tratamento dessa água e utilização dessa água na produção é um tema importante, faz parte da nossa prospecção. A questão do reuso de água, nós precisamos
compreender, lembrar que toda vez que nós processamos uma carcaça num frigorífico, nós consumimos muita água, e essa água ela é cada vez mais finita, né, e de uma maneira fácil de ser captada. Então nós temos também foco no reuso dessa água. Isso passa por tecnologia, passa por legislação, então tem muitas oportunidades aí. Precisamos lembrar também que nós temos uma necessidade de aquecimento desses animais quando são jovens, então nós precisamos de uma matriz energética mais limpa do que nós temos hoje. Nós temos na região uma escassez de madeira, de lenha, tanto para a queima como também para a produção do material que vai como cama nos aviários, que é a maravalha normalmente. Então tudo isso faz parte do nosso conjunto de temas de pesquisa, e a gente está aí tentando achar soluções para todos esses gargalos que a gente encontra no dia a dia na produção. O biogás está no radar de vocês, e no Brasil não se aproveita como se deveria. Quer dizer, tem a necessidade, né, de melhorar essa matriz energética, mas não se aproveita. A pesquisa, muitas vezes, o resultado dela acaba ficando distante de quem precisa. Vocês estão conseguindo alcançar essas pessoas com a pesquisa? Estamos evoluindo nisso. Veja, biogás é um tema de pesquisa de mais de 3 décadas, mais de 30 anos que a gente trabalha com isso. Quando a gente olha como que nós começamos e onde nós estamos hoje, nós evoluímos muito. E eu diria que talvez o biogás passa por um momento de maturidade, e a gente vai ter surpresas positivas, como já estamos vendo em algumas regiões. Nós precisamos entender que o biogás ele precisa ser tratado de uma maneira muito diferente nas diferentes regiões do país. Quando você tem grandes propriedades, grandes volumes de dejetos que podem ser convertidos em biogás, em regiões onde você tem extremos de temperatura menor, o biogás é um sucesso. Mas nós também precisamos entender que ao longo do tempo nós tivemos uma redução do custo de uma série de itens que são necessários para implantar um processo, uma estação de produção de biogás. Isso também faz com que em propriedades de médio e pequeno porte isso agora se torne uma realidade. Em Santa Catarina, por exemplo, nós temos menos de 5% das propriedades de produção de suínos com produção de biogás. Por quê? O volume é pequeno, o custo é relativamente alto, e isso tudo é fruto de um momento em que a energia tinha um preço mais baixo. Nós tivemos ao longo dos últimos anos uma elevação do custo do quilowatt. Isso mudou completamente essa lógica do que é viável e do que não é viável. Então eu vejo que o biogás vem aí num processo agora de uma consolidação, de uma expansão para pequena e média propriedade também, e acredito que a gente vai viver um momento muito diferente nos próximos anos. E mais, nós tivemos uma evolução muito grande na transformação. Então os geradores que antes tinham uma vida útil muito curta em função da qualidade do biogás que era produzido, hoje com a purificação desse gás, com filtros mais eficientes, com geradores mais duráveis, tudo isso faz com que se viabilize melhor. Então eu acredito que a gente vai viver um momento muito bom no que diz respeito ao biogás nos próximos anos. Vocês estão montando aqui uma unidade mista de pesquisa. O que é essa unidade? Qual o objetivo dela? Então, na verdade, a Embrapa, ao longo de seus quase 50 anos, estamos aí há menos de 2 semanas para completar 50 anos, passou por adaptações muito grandes, no sentido de se adaptar àquilo que de fato o setor do agro precisou. Agora nós vivemos um momento, e isso não é só da Embrapa, basta observarmos como são as empresas hoje, muito enxutas e muito eficientes e muito ágeis. A Embrapa também está num processo de encontrar meios de ser mais ágil e mais assertiva. A unidade mista vem com esse propósito, é ainda algo novo dentro da Embrapa. Nós só temos 6 unidades mistas, e esta é a 7ª, que formalmente passa a existir a partir desta semana, de hoje à tarde mais precisamente, quando o presidente vai estar aqui para formalizar essa unidade mista. Significa o seguinte: nós vamos colocar o nosso pessoal em contato com infraestrutura que existe fora da Embrapa, e que, se nós trabalharmos de uma forma unida, vamos ser muito mais ágeis a um custo muito mais baixo. Então, uma unidade mista propõe isso: usar a nossa equipe técnica e também a nossa infraestrutura, aliada a outras infraestruturas, no caso aqui com o Bioparque, e que é um ecossistema onde nós temos mais de 170 empresas aqui instaladas, empresas focadas em energia solar, focadas em biotecnologia, focadas numa série de tecnologias. O que nós queremos? Nós queremos juntar a nossa força com a força de um ecossistema como esse que tem aqui em Toledo, para
e juntos lermos as necessidades das cadeias de produção e transformarmos isso em soluções. E a gente acredita que vai conseguir fazer isso de uma forma ágil a um custo relativamente baixo, que é o que a sociedade quer de uma empresa com uma importância que tem a Embrapa. Muito obrigado, Everton. Sucesso. Obrigado pela oportunidade, sucesso a todos que nos assistem aí também, tá bom? AgriProsa, direto de Toledo, aqui na Inova Meet.